E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos dando início à quarta semana Bean Experts. Quem aí tá animado? Manda aí no chat. Tava muito ansioso por esse dia, porque eu trabalho com infraestrutura, então essa semana era a semana que eu vou falar assim, gente, olha só, tem Bean na infraestrutura, eu trabalho com isso, tem muito mais gente que trabalha. Então, só para dar início aos trabalhos, eu vou mostrar aqui a equipe que vai estar com a gente. Temos o Renato aqui. Renato, dá um oi pro pessoal aí. E aí, pessoal, tudo bem? Eu Aí, vou ficar grande aqui no Renato. background com o Gui, com a Mari, e vou estar interagindo aqui no chat com vocês depois, tá? É isso aí, e o Renato aí, ele vai estar ajudando aí com todas as questões técnicas também, então se vocês tiverem problema, qualquer coisa, vocês vão falando no chat que a gente vai vendo, vai resolvendo. Então, Mari, dá o seu oi aí. Eu vou dar o meu oi típico com comida pra todo mundo falar que eu só como da semana Be Expert, só como mesmo, não tô nem aí, me julguem. Oi, galera, vim aqui gripada e tudo acompanhar essa semana de pertinho com vocês. Eu vou estar no background dessa vez, quem sabe ajudando aí em algumas palestras. Se o Gui ficar muito cansado, porque vai ser a nossa maior semana. Então pensa só, demorou para vir essa semana de infraestruturas e obras públicas, mas ela chegou e chegou com tudo, né, Gui? Pois é, e a gente correu atrás, então vão ter palestras com um palestrante, com mais de um palestrante, então temos ao todo agora são 24 palestrantes ou adicionaram mais algum também? E eu acho que vai ter palestras extras aí, ó, só Eu, comentando. é, não, nisso tudo eu só fico com dó de uma pessoa. Vocês não sabem, mas eu fico com dó do Renato. Renato, conta pra gente quantas horas a gente ficou atrás da terceira semana Be Experts que tinham menos palestrantes do que dessa semana. Nossa, não, semana passada, olha, na semana Bean Express passada, teve um dos dias, Mari, lembra que a gente ficou 8 horas na stream, direto, Isso sem sem contar parar. a pós-produção, É, porque exatamente. a gente termina o dia e tem toda a pós, né, Nato? Não, mas e dessa vez a gente vai ter mais de 20 palestrantes, então a gente vai ficar muito mais tempo. Só que dessa vez a gente vai ter o guia aí para distribuir um pouco desse sofrimento. Pois Ai, é. maravilha. Ó, eu, como tô aqui hoje, eu falei pro Gui, eu vou dar os avisos, porque eu gosto de dar os avisos aqui. Eu sou a tia chata, então eu vou avisar aqui já todo mundo como é que vai rolar. Seguinte, a ideia desse evento é comunidade, é trazer todo mundo junto, é interação. Então, lembrem-se de participar no chat, porque as perguntas que vocês mandam, as contribuições que vocês fazem é o que realmente torna essa semana tão diferente, tão interessante e fora da casinha. Se não tivesse essa interação ao vivo, não ia ter a mesma graça. Então, eu peço para que vocês estejam junto com a gente aqui no chat. A gente tem o nosso Lombardi, né, que é o Renato, que fica aí por trás das cenas. Vai ter o Arthur também, que está aqui acompanhando com a gente no chat. Eu tô aqui, tá todo mundo aqui, então não perca essa oportunidade. Vão ter profissionais incríveis tirando dúvida de vocês. Se você for pensar na hora de cada um desses profissionais, ou no quanto que você ia ter que pagar para ir num evento que um desses profissionais está, se você desperdiçar essa chance, você é simplesmente maluco. Então, esse é o primeiro aviso. O segundo aviso é que, ao longo da semana, como vocês já sabem, a gente tem algumas surpresinhas. Então, a gente tem sorteios e premiações, e uma dessas premiações que a gente dá é justamente por maior participação e interação com a gente nas redes sociais. Então, gente, o prêmio, como sempre, ainda é surpresa, mas o que a gente vai avaliar é o quê? Quantas vezes vocês postam sobre a Semana Bean Experts no Instagram de vocês, a participação de vocês aqui no YouTube. Aí eu vou estar sempre olhando o chat junto com o Gui. O Gui vai me passar esses nomes aí, os top nomes, os nomes que mais aparecem ali no chat. O Nato também vai estar de olho. A gente também vai estar olhando o Instagram, então se você tiver alguma dúvida e você acha que a gente não vai ver no chat, pode mandar pelo Insta, pode mandar pelos grupos de WhatsApp. Quem já participou das outras semanas Be Experts e adquiriu o acesso ouro, pode mandar pelo WhatsApp as dúvidas, a gente tira também ao vivo aqui. E que mais? Além disso tudo, você sabe o que que é? O Nato tá querendo falar aí. O que é, Nato? Não, Pode... para quem estava na última semana Bean Experts, o pessoal lembra que a Késia, que está aqui no chat até,
ela gravou uma música para Bean Experts, né? E essa quarta semana Bean Experts a gente está vindo com uma nova música gravada por ela de novo em estúdio e a gente vai conhecer aí durante a semana. Não, ó, a Késia, ela arrasou. Porque, assim, no final da semana, lembra que todo mundo falava do cooktop da Panasonic, né? Todo mundo falava da musiquinha da Roca, que saía dando vontade de abraçar as pessoas. Dessa vez, vocês vão sair cantando Bean Experts pro resto do mês, entendeu? Vocês vão querer comprar CD, porque eu fiquei com vontade. A Késia arrasou demais nessa música nova. E, bom, basicamente é isso, galera. Sobre as palestras, elas ficam gravadas, só que é apenas para quem tem o acesso ouro. Depois, quem quiser saber mais, dá uma olhada lá no site, porque hoje o dia o foco é palestra. Vamos lá, que agora, Gui, é contigo. Vamos lá. Opa, beleza. Então vamos lá, depois daí do comunicado de Mariana, queria começar aqui perguntando, pessoal, porque é uma coisa que alguns não sabem, mas eu tô no Rio de Janeiro, o Renato agora tá em São Paulo. Mário, onde é que você tá? Que eu nunca sei. Eu tô no Paraná agora, né, gente? E aqui, ó, só tocando uma coisa, pediram para eu mandar um salve para os pais em Rondônia, o Diogo Henrique pediu. Então eu já mandei um salve pro pessoal de Rondônia, mas eu tô no Paraná. E vocês aí no chat, manda aí onde é que vocês estão, aqui pra gente ver aqui onde é que tá todo mundo que tá participando. Que a Semana Bean Access, uma das partes que a gente mais gosta dela é que ela é completamente online. Então, a gente tem visto o pessoal do Brasil todo aparecendo aí. Eu acho que eu não tô com o chat aberto. Você tá aí, Mari? Eu tô. Tem gente aqui, ó, do Belém do Pará, já mandaram aqui, ó. Rondônia. Tem aqui, quem mais? Vamos ver. Vamos ver, o pessoal não tá respondendo ainda. Será que a gente tá com delay aqui? Ih, o pessoal tá fraco aí essa semana? O pessoal tá. Campo Grande, a Débora Nunes, o Diego é do Paraná. Aí, ó, Porto Alegre, o Gilberto Machado. São Paulo, Parauapebas, no Pará, Belém, Fortaleza, BH, Araguaí, o quê? Como é que é? Araguaína, Tocantins, Lisboa, temos pessoas de Lisboa aqui. Petrolina, Floripa, Rio de Janeiro, meu Deus, tem do Brasil inteiro. Ah, que beleza, então. Tem do Brasil e do mundo aí. Nossa, Mentira, aí, ó. México, arrasou. Ah, lá, ó, viu? Então, é por isso que é importante a gente fala, né, os horários de Brasília, a gente tenta colocar. Essa semana a gente vai ter também muitas palestras à tarde, porque não coube tudo à noite, que a gente viu que o pessoal adora perguntar. Então, a gente não queria limitar o horário a uma horinha só, que da última vez todo mundo extrapolava o horário. Então, a gente adicionou essas palestras no período da tarde também. Então, pessoal, aqui aos pouquinhos agora eu vou compartilhar minha tela com vocês para dar início à apresentação, à abertura da Semana Bean Experts. Deixa E eu compartilhar. o tema Oi? e o tema é O tema é 7 tendências transformadoras na infraestrutura. Nossa, que tema ótimo, Guilherme. Porque aproveitando aqui, eu vou compartilhar, eu ia botar aqui na telinha para todo mundo ver. Aqui, ó. Acho que agora foi. Vocês estão vendo aí, né? Então vamos lá. Pessoal, eu vou começar aqui dando uma breve introdução às 7 tendências transformadoras na infraestrutura. A importância dessa apresentação aqui é para vocês entenderem. Eita, espera aí que deu erro aqui. A importância dessa palestra é porque agora, ao longo da semana, nós temos muitas novas tecnologias. Então, e não só isso, nós quando falamos do BIM, não falamos somente das tecnologias, então falamos dos processos, falamos das pessoas. Então, eu venho trazer um pouquinho mais aqui de informação em relação a todos esses assuntos que vão fazer a diferença nos seus projetos, nos seus processos, nas suas empresas e no seu trabalho no dia a dia. Então, começando aqui só para me introduzir, essa daqui é a minha vida acadêmica, eu me formei em Engenharia Cartográfica pela UERJ,
Então isso daí me dá, eu sou um pouco diferente do que a maioria das pessoas que estão aí na frente do BIM, que estão em predial, que é engenharia civil e arquitetura, e isso é muito desse meu lado da parte de infraestrutura. Eu estudei nos Estados Unidos através do Ciências Sem Fronteiras, na Michigan Technological University, lá em Michigan, nos Estados Unidos, e na Rider University, que foi aonde eu conheci o Arthur, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Eu fiz a pós-graduação pela Ziggurat, no International Master BIM Manager, e com a pós-graduação da Ziggurat, eu aproveitei que já estava lá nos Estados Unidos e tirei minha certificação de Certified BIM Professional no Canadá, no CAMBIM. A minha experiência profissional, eu atuo na área de infraestrutura civil. A BIM Experts é o meu lado aqui, atuando na difusão do conhecimento através da Semana BIM Experts, através do Instagram, do blog, das lives do YouTube, trazendo todo esse conhecimento que eu venho adquirindo no mercado de trabalho e trazendo para todo mundo que tiver acesso à internet conseguir assistir. E eu também tenho essa experiência na DEI Consultants, que ela é uma empresa localizada nos Estados Unidos e no Canadá, e ela trabalha com projetos de infraestrutura e meio ambiente, e não só isso, eles são uma empresa que focam muito na parte de inovação tecnológica. Então, todos os funcionários da empresa, todos que trabalham, desde o presidente até o técnico de campo, são incentivados a trazer inovações. Então, eu trabalho um pouco nessa área também, com realidades aumentada, virtual e misturada, no caso da infraestrutura, e com drones para levantamentos de fotogrametria. Estão todos englobados nessa área que é a parte da área de projetos. Isso tudo é para você desenvolver novas tecnologias dentro da própria empresa para os projetos que estão em vigor e para os projetos que estão por vir. Então, pessoal, já vou começar aqui direto ao ponto, que eu estou vendo que eu não vou ter muito tempo. Uma das primeiras tendências transformadoras são as redes de conexão. O networking, famoso network. Por quê? As novas tecnologias, elas são caras na infraestrutura. Nós temos aí, a gente tem laser scanner, a gente tem drone, a gente tem toda a questão de processamento de imagens, de nuvens de pontos. Então, quando a gente começa a colocar tudo isso no papel, não dá para, às vezes até dá se você for uma empresa grande, mas se você for uma empresa menor, você não consegue comprar e agir em todas as áreas. Querer a gente quer, é óbvio, mas existe o limite. Então, é aí que entra a importância de você ter o networking. Não dá para fazer tudo e fazer tudo com qualidade. Muitas dessas partes, inclusive da infraestrutura, nós falamos de projetos muito grandes. Nós estamos falando de centenas de quilômetros de rodovias, ferrovias. Nós estamos falando de nuvens de pontos, que quando você começa a falar de nuvens de pontos, já são milhões de pontos, então é muita informação para ser gerada e processada. Então, as parcerias que você faz ao longo da sua trajetória dos projetos se tornam cada vez mais importantes. Então, assim, LinkedIn, Instagram, Facebook, WhatsApp, hoje em dia a gente usa todas essas redes sociais não só para o nosso quesito pessoal, e sim no quesito profissional. Eu, pelo menos no Instagram, posto um pouquinho da minha vida pessoal, mas sempre posto, sempre que eu saio, sempre que eu vou para algum evento, eu estou sempre avisando. Então, eu quero perguntar para vocês, quem já compartilhou o evento com outras pessoas? Porque se você está aqui, está participando dessa live, se você está participando da Semana BIM Experts e as outras pessoas não sabem disso, gente, não tem como. Porque todo mundo hoje vive no mundo digital. Então tá todo mundo de olho na telinha, tá todo mundo de olho no computador. Então, todo mundo tem como saber as coisas que você faz. E essa é uma das partes mais importantes. Como é que você vai interagir com seus colegas de trabalho, com os outros profissionais no mercado, se os outros não têm essa informação? Então, assim, no seu devido limite de privacidade, que cada um tem o seu, pelo menos nessa parte profissional é muito importante você compartilhar o que você anda fazendo. Isso daí serve tanto para os seus projetos, para as suas inovações, quanto para a Semana BIM Experts. Então, temos muitos assuntos diferentes. A gente vai de laser scanner até parte de obras públicas, até estudos de cases com sistema de informação geográfico, com fabricantes do mercado. Então, vai ter muita coisa. E aproveita e compartilha a parte dos seus interesses. Mostra que você está assistindo uma palestra, vai que alguém trabalha, quer trabalhar com, e aí já sabe que você é uma pessoa, um potencial contato. Então, essa pessoa vai vir e vai falar com você. Não deixe isso de lado, pessoal, é uma parte muito importante. Eu lembro quando eu postei que eu estava indo para Teresina, já veio o pessoal do Ciências Sem Fronteiras. Pô, Gui, você vai estar aqui?
já comecei a conversar, retomei contatos, dá um salve aí para Antônia. Retomei contatos, não fazia ideia do que ela estava fazendo, inclusive, incentivei ela a postar mais para saber, mas aí é esse tipo de conexão que a gente faz quando a gente posta nas redes sociais. Vivemos no mundo digital, então não podemos deixar isso para depois. Então, falando do mundo digital, nós temos a parte de digitalização da infraestrutura. Então, assim, vão ter muitos outros palestrantes que vão falar a fundo sobre isso, mas eu venho falar aqui como é que isso vai transformar o seu projeto, a sua empresa. Começando pela captura de realidade. Nós temos agora muita coisa já construída. Isso é diferente. 40 anos atrás, 50 anos atrás, a gente não tinha tantas coisas construídas quanto a gente tem hoje. Então, uma das grandes necessidades é você conseguir capturar a realidade de maneira fiel. Para isso, nós temos escaneamento a laser, nós temos fotogrametria. Tudo isso permite que a gente pegue agora a real situação do campo e leve para o computador. Quanto mais fiel essa representação, melhor a gente consegue basear o nosso projeto. Então, como é que a gente vai basear melhor os nossos projetos? Realizando a construção virtual. Quando eu falo construção virtual, pessoal, eu defino o BIM através de construção virtual. Quando você lê aqui, ó, construção virtual, eu digo, quer dizer, as pessoas dizem BIM, eu digo construção virtual. Você vai estar pegando um empreendimento, você vai estar construindo ele. Tudo aquilo, todas as dificuldades que você imagina que você vai ter em campo, você vai estar passando no ambiente digital. Então, assim, uma das coisas que aconteceu foi justamente num projeto de infra, no qual eu trabalhei diretamente com o arquiteto. E o arquiteto colocou a cota do empreendimento num nível muito baixo, que gerava escavação em rocha. E eu falei para ele: bom, está muito baixo. Ele: e se eu aumentar? Eu alterei a cota de trabalho e já mostrei os novos volumes sem a escavação em rocha. Ele ficou surpreso e falou: nossa, eu queria fazer isso em campo, queria que conseguisse trocar a cota de projeto em campo dessa forma. Eu falei para ele: bom, se a gente está alterando a cota de projeto aqui no escritório, você não vai precisar alterar em campo. Então, esse é o objetivo. Se você construir virtualmente, é muito mais fácil de você mexer na cota de implantação de uma casa, do que você chegar na hora no campo e falar: ih, tem uma rocha aqui, vai ter que explodir, não vai dar para fazer assim. Vai inviabilizar o projeto, não vai dar certo. Então, quanto antes você vê isso, no caso, nos ambientes digitais, você vai conseguir lidar com esses problemas de uma forma muito mais rápida e eficiente. E, passado dessa etapa que você está nos trabalhos digitais, nesse ambiente digital, obviamente, você vai ter que ir para campo. Então, agora, pensa no BIM, na construção virtual. Se você fez isso tudo no computador, por que diachos você vai entregar o projeto em PDF, num pedaço de papel? Simplesmente não faz sentido. Então, cada vez menos nós vamos ter o papel, a gente vai ter o projeto em campo e mais a gente vai ter tablets, smartphones e, melhor, conectados com os modelos que você fez no computador. Por quê? Todos nós sabemos que quando você chega em campo existem diversos condicionantes que a gente não espera e que precisam ser alteradas. Então, a equipe de projeto consegue fazer essas modificações e já mandar para o pessoal de campo na questão da internet. Basta você ter conexão com a internet. Então, você chega no escritório, você carrega as informações no tablet, no smartphone. Muitas das vezes os campos não têm acesso à internet. Você vai para campo, você está com todas as informações lá. Então, assim, essa daí, pessoal, é as etapas que a gente vai mudar completamente a forma como a gente trabalha. Captura da realidade, construir o nosso projeto virtualmente e levar esse projeto virtual para campo, para ele ser construído. Então, aqui eu vou dar alguns exemplos. Então, a gente tem um modelo digital 3D. Isso daqui é uma caixa de fósforo para questão de escala, tá? Esse modelo digital 3D, você consegue fazer uma impressão 3D. Então, assim, você tem a parte de maquete, você consegue produzir a partir desses modelos que você gera no computador. Outra coisa, nós temos um modelo real, né? Na verdade, esse sandbox aqui, e você consegue digitalizar ele para dentro do computador. Então, aí estão alguns fluxos do que a gente consegue fazer, do computador para a vida real e da vida real para o computador. Outro exemplo aqui é a questão da comunicação desconectada indo para a comunicação conectada. Aqui a gente tem um aparelho que pode se comparar com um telefone hoje em dia.
A diferença é que o telefone ele é digital, mas se você continuar usando o telefone para falar com outra pessoa, vai ser a mesma função disso daqui. A comunicação conectada faz com que, se vocês tenham algo no escritório, vocês consigam atualizar digitalmente e essa informação fica toda no mesmo ambiente. Então você não precisa falar: olha, fulano, é isso, isso e aquilo. Não. Quando você atualiza, a pessoa recebe uma notificação, ela já consegue entrar e ver a comunicação. Então aqui você está conectado entre o campo e o escritório. Aqui é um outro exemplo da Trimble também, que mostra você usando o modelo digital com o auxílio de GPS para você atingir a cota de projeto. Então, assim, isso daí já é muito utilizado lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil nem tanto, mas eu já vi muitos lugares que você economizaria muito dinheiro se você não precisasse ter muito dinheiro e, detalhe, também menos erros de projeto, porque aqui você teria o modelo sempre mais atual. Caso recebesse modificação, viria atualizado aqui também. Então, isso daí é um pouquinho do que a digitalização vai fazer na infraestrutura, mas nós vamos ter mais palestras sobre isso. Vamos ter justamente a Trimble, a Faro, a Bentley Autodesk trazendo tudo isso para a gente, dessa questão tecnológica, como a tecnologia veio para modificar o que a gente faz hoje em dia. Isso daqui é só a superfície, gente. Essa questão de tecnológica é igual ao oceano. É vasto na superfície e profundo. Outra questão, pessoal, gêmeos digitais. Isso daí a Mari é a expert. Eu vou até provavelmente assassinar um pouco o tema aqui. Mari, você me perdoa, viu? E mais Não falar um pouquinho. vou perdoar, vou ficar de mal. Ah, vai ficar de mal? Não, então depois você me corrige direitinho lá, pessoal. Não deixa de assistir a palestra da Mari, que ela vai falar tudo isso daqui sobre gêmeos digitais, vai falar sobre as Smart Cities, vai falar sobre a Disney. Eu tô doido pra ver, Mari. Eu não sei que é esse lance de Disney não, hein? Essa palestra da Disney, eu falo assim, ela é tão boa que eu devia ter deixado para outro dia da semana, porque ela caiu no domingo. Essa palestra do domingo é só para os fortes, Smart Cities e Disney, é só para os fortes. Ah, pois é, quem não quiser assistir essa aí, eu falei, cara, vai estar cometendo um crime aí. Mas, gente, o que que isso daqui vem modificar em como a gente faz os nossos trabalhos? A gente tem a conexão do BIM com o GIS, que é o Sistema de Informação Geográfica. Isso daí, pessoal, traz para a gente a questão de posicionar os modelos que a gente constrói num todo. Porque a gente sabe que o nosso empreendimento não é meramente ali naquele lote e acabou. A gente vai influenciar muitas coisas ao redor e muitas coisas ao redor vão influenciar o nosso projeto. Então, a partir do momento em que a gente tem a cidade digitalizada, que é os gêmeos digitais, é você ter a cidade no ambiente digital, é você ter um gêmeo digital dessa cidade no mundo, do mundo real, é você transformar esses dados em informação. Porque dados a gente sabe o que, que tem ali na esquina, a gente sabe o que, que tem no outro lugar, mas a gente pegar e transformar isso em informação que vai ser útil para o nosso projeto é outra história. E é isso a importância da gente ter isso em mente, de utilizar as informações ao nosso redor para conseguir tomar as melhores decisões. Tomando as melhores decisões, bom, daí a gente já sabe, né? A questão de economia é, vem na certa. A gente vai gastar muito menos, quanto mais tempo a gente passar planejando, melhores decisões a gente consegue tomar, porque melhor a gente consegue mudar o projeto. Não vou nem falar da curva de Patrick McLean aqui, mas é essa a realidade. Quanto antes você vê os problemas e quanto antes você toma as decisões, é muito mais fácil de você alterar. Falando em economia, a economia que você faz na infraestrutura, pessoal, isso daqui é uma coisa que, se você trabalha com infra, se você está aqui, e se você não trabalha com infra e está aqui, a infraestrutura é uma das etapas mais caras no ciclo de vida do empreendimento. Então, assim, a gente sabe que, se você fizer alguma coisa, se você quiser fazer um projeto, e esse projeto não for bem baseado, igual eu falei na questão do arquiteto, ele estava escavando rocha. Se, beleza, não ia ter que colocar um elevador, mas ia ter que escavar rocha, era um outro problema, e ainda ia ter que colocar elevador. Então falou, vai colocar elevador, ao invés de subir 2 andares, sobe 3, 4 andares. Então, assim, a gente toma decisões para que viabilizem o projeto, senão não dá para construir.
Você vai querer colocar uma cortina atirantada de 40 metros de altura, você coloca, não tem problema. Só que provavelmente vai ser 2, 3 vezes o preço do empreendimento inteiro. Então, assim, você tendo os melhores métodos e as melhores execuções, você consegue ver isso antes do tempo, de forma que você tenha as melhores opções para você acabar com esses problemas. Então, vemos a última parte. Pessoal, infraestrutura sendo uma das etapas mais caras, eu vou chutar que 10% que você tenha de economia é muita coisa. Então, se você tem aí um projeto de 1 milhão, 10% é 100 milhões, 100 mil. Então, isso daí começa a adicionar em muito. 1 milhão foi até bom aqui, né? Bem, mas, é, então, assim, pessoal, se você presta atenção nessa etapa e consegue fazer essa economia na parte de infraestrutura, ela retorna de maneira muito rápida. Então, isso tudo que eu falei, tudo isso de transformação, de tudo que a gente tem que se conectar, de tudo isso que a gente tem que estar ciente das tecnologias e da economia que a gente tem, obviamente que isso não passou batido. Isso foi visto no Brasil todo. Então, surgiu o Decreto BIM no Brasil. Em 5 de junho de 2017, foi criado o Comitê Estratégico de Implementação do BIM. Isso deu início a uma série de etapas para a implementação do BIM. Em 17 de maio de 2018, nós tivemos a Estratégia Nacional de Disseminação do BIM. E, pessoal, 22 de agosto de 2019, a gente já estava planejando essa semana BIM Experts e ainda estava rolando mais decretos BIM do Brasil, o Comitê Gestor da Estratégia do BIM. Então, assim, o Brasil, como entidade, como país, já está nisso desde 2017. Ainda está indo, mas, como tudo, é um processo. E esse processo está avançando, ele não está parado, ele está se movendo. Todo ano eles estão tendo novas, novos desenvolvimentos, novos desenrolar. Então, em 2020, pode ser que já. Vamos ver. Não estou participando aqui para poder falar muita coisa, mas vamos ter pessoas aí que vão estar dando palestra aqui na Semana BIM Experts que vão poder falar melhor sobre isso. O próprio Rafael Teixeira, que vai falar aqui depois de mim, vai falar um pouquinho das estratégias lá de Santa Catarina. Então, assim, calma que vai ter mais coisa sobre isso. Mas isso daqui, se você ainda não está ciente que o Brasil está fazendo isso, bom, aí tá uma luzinha vermelha. Já começou, tá, pessoal? E começou faz tempo. Mas se você está aqui, não tem problema. Agora você está chegando na crista da onda, se chegou agora, quem não estava, já estava com a gente desde antes, já está fazendo muita coisa aí, mas agora ainda dá tempo. Dá tempo para pegar essa crista aí e surfar todo mundo junto. Então, assim, é importante aprender com o passado. Esse grande Albert Einstein aqui, ele falou uma frase bacana, que insanidade é você continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, Albert Einstein, muito obrigado, meu querido, porque aqui está todo mundo recuperando a sua sanidade, porque vimos que é necessário mudar. Então, aqui é a curva de adoção de Rogers, Everett Rogers. E eu só queria mostrar um pouco, porque o que acontece? A gente acabou de sair, bom, acabou de sair não, todo mundo ainda vive no mundo do AutoCAD, enfim. Peraí, eu adoro essa curva, só precisava falar isso. Ah, tá. Então, essa curva, inclusive, foi a Mari que me apresentou. Eu achei umas coisas sensacionais. Mari, meu Deus, eu perdi o que eu tinha achado demais. E depois eu vou ter que aqui surfar o histórico para achar. Mas essa daqui é bem básica mesmo, tá, pessoal? E por que que eu trago ela aqui hoje? É porque quando a gente viveu o AutoCAD, a mudança da Nankin para o AutoCAD, a gente viveu essa curva de adoção da tecnologia, curva de inovação, curva de adoção das inovações. O que que acontece? O CAD foi a mesma coisa. As pessoas falaram: "Não, ó, isso daqui", no comecinho aqui, né, "Olha, tem uma tecnologia que vai arrasar, pessoal, vocês têm que usar". E esse pessoal aqui, olhadado, falou: "Pô, tem potencial isso, hein? Esse AutoCAD vai poder fazer umas coisas". Então começou a sair não, eu gosto de falar, expandir a sua zona de conforto. Falando assim: "Não, deixa eu tentar fazer um pouquinho disso aqui". E quem foi gostando, foi mostrando resultados. Então o pessoal a partir daqui dessa grande maioria, é quem vê resultado. Essa grande maioria aqui, eles não estão participando de Semana BIM Experts igual todo mundo que está aqui.
eles estão lá fazendo os projetos deles, estão faturando os projetos que estão faturando e estão de boas. Só que quem está aqui vai começar a ter resultados, e resultados muito bons, de forma que essa grande maioria começa a ver assim: "Poxa, por que que eu não estou fazendo isso?". E detalhe, começa a perder projetos, começa a não participar, começa a perder tempo, e daí de repente o cliente vai falar: "Não, mas o fulano de tal faz mais rápido e melhor do que você". E aí esse pessoal começa a ver os resultados, começa a mudar. Isso aconteceu com o AutoCAD e está acontecendo agora com o BIM. Só que muita gente ainda não viu os resultados e a gente aqui na BIM Expert fica desesperado: "Pessoal, olha os resultados". E vocês que estão aqui estão vendo isso e também estão falando: "Pessoal, me ajuda, porque BIM não se faz sozinho". A gente repete isso todo dia. BIM não se faz sozinho. E a gente está tentando juntar esse pessoal para mostrar o que que o BIM pode realmente fazer. Mas como eu falei, eu não tenho aqueles equipamentos de campo, eu não tenho laser, eu não posso fazer tudo sozinho. Mas a gente está começando a mostrar tudo o que é possível. Enfim, a partir daqui é todo o pessoal que já foi tarde demais, que ainda está muito engessado com as coisas que faz, ou então está, inclusive, às vezes, numa empresa grande que não está interessada nisso. Como eu falei, na GEI, na DEI Consultants, nós sempre temos essa parte de inovação tecnológica. A gente nunca quer estar nessa maioria aqui da segunda metade. E o pessoal que está aqui atrás é o que está correndo atrás, que inclusive vai pagar extremamente caro se quiser implementar aqui no final, porque já vai estar todo mundo já fazendo, e aí vai estar atrasado, então vai ter que pagar o preço por isso. Então, vamos aprender na parte do AutoCAD. Quanto antes a gente fizer essa mudança, melhor, pessoal. Entendeu? A gente está aqui fazendo essa semana, preparando tudo para vocês. Eu acho que tá todo mundo aqui dá esse valor, entendeu? Porque se não desse, não estaria aqui 7 horas da noite, depois do seu expediente, não estaria aqui com a gente. Inclusive, aí no restante da semana não vai estar saindo do seu caminho para assistir isso. Então, por isso que eu falei, nós somos todos esses 13,5% aqui. Então, vamos lá, aprender com o passado. Realmente começar a adotar o quanto antes e mostrar resultados. Mostrar resultados para essa maioria aqui enxergar isso. Investimentos em período de recessão. Agora é uma época que no Brasil a gente está num período de recessão. E isso não é uma má coisa no quesito de investimento. Quando você investe no mercado que está em baixa, você tem a chance de melhorar os seus processos e tecnologias utilizadas. Dessa forma, você lembra aquilo, às vezes a gente não tem projeto suficiente, a equipe está com um tempinho disponível. Pega e pesquisa, testa um software novo, tenta fazer novas coisas, faz um projeto piloto, pega um projeto antigo e tenta reproduzir ele em outro software, com outros processos. Tem um drone? Voa o drone. A gente recebeu mensagem aí no WhatsApp do Germano, que estava aí, já está fazendo os testes, ele participou lá de Teresina, fez o curso de drone, e aí já está tentando fazer, a gente está aqui conversando sobre os processos. Então, assim, agora é a hora. Pega e faz, aproveita para errar. Depois, o que que acontece? Agora, isso é diferencial. Nesse período que a gente está de recessão, se você melhorar seus processos e tecnologias, você vai fazer em menos tempo e vai fazer melhor. Então, você fazendo em menos tempo e fazendo melhor, as pessoas vão querer você porque estão querendo economizar dinheiro, porque não estão querendo gastar, não tem dinheiro para gastar dessa forma. E aí agora, quando o mercado voltar a subir e aquecer, você vai ser competitivo e eficiente nos períodos de alta demanda. Porque na hora que tiver muito projeto, vão ter muitas empresas querendo os projetos. Só que se você teve esse diferencial, agora fatalmente você estará extremamente competitivo e entregando projetos de forma eficiente. E para quem acha que isso daí não está chegando, só queria falar um pouquinho aqui, ó. Proinfa foi lançada este ano pelo governo do Brasil, tá? Então aqui, quem quiser acessar é o MDIC, o Ministério de Desenvolvimento da Indústria e Comércio. Você já pode ir lá acessar, dar uma olhada no plano, vai até 2040, tá? Então, assim, já começou. Questão de investimentos privados, eles estão incentivando os investimentos privados na infraestrutura do país. Isso já está acontecendo. Então, assim, agora é a hora. Se vocês estão aqui, eu acho que vocês realmente sabem disso. Então, vamos lá. Vamos voltar. Falei muita coisa. Quer ir rápido? Vá sozinho. Quer ir longe? Vá em grupo. Aqui na BinX a gente tem esse lema. Você não vai, você vai fazer muita coisa se você estiver sozinho, só que não vai chegar muito longe, porque vai chegar uma hora que a quantidade de coisas que vai ter não vai ser o suficiente para duas mãos e uma pessoa só.
você vai ter que ir em grupo. Século XXI, pessoal. Agora a gente vive no mundo digital. Quem acha que não vive no mundo digital, é só ver. Quando você viaja, você pensa assim: nossa, eu só quero distância do celular. Bom, obviamente, tá, gente? Se você está viajando, botar aquela fotinha no Instagram, mostrar pro pessoal, né? Que a vida é mansa, só que não. Mas você quer fugir dos seus problemas, e aí os problemas estão vindo normalmente da parte digital. Então você desliga o celular. Quem aí quer fugir dos problemas? Manda mensagem aí. Ah, eu não quero saber de problema. Desliga o celular, desliga o computador. Então, essa é a realidade do século XXI. Nós vivemos no mundo digital. Então, se nós vivemos no mundo digital, por que os nossos projetos ainda saem em papel, ainda vão em papel para campo? Não faz sentido. Então, os métodos digitais de projeto e execução é o que vai acontecer daqui para frente, não tem volta. Mais dados transformados em informação. Cada vez mais, a gente está nos mundos digitais, a gente está no mundo digital. O que não falta é dado. Você abre o celular, vai ter um monte de coisa cuspida na sua tela. O que disso é informação. Então, você chegar no Google Maps, se você abrir lá agora, vai ter um monte de ícone na tela de comércio, de restaurante, pode abrir aí, vai ter ponto de ônibus. Aí o que você faz? Você digita assim, o que eu quero? Pá! E aí você digita o restaurante, vai aparecer ele na sua tela, limpa. Porque tem muito dado, mas você transformou isso em informação. Eu quero saber onde é que está isso. Então, assim, pegar tudo isso, os gêmeos digitais, smart cities, esses conceitos vieram para a gente pensar mais nessa parte. Economia de projetos e infra se recuperam rapidamente. Tudo isso que a gente fala de investimento, se você pegar e investir em novos métodos, em novas tecnologias, eu falei de laser scanner, eu falei do GPS. O pessoal hoje em dia ainda usa estação total, só que estação total você precisa de 2 pessoas no mínimo, uma para controlar a estação total e a outra para controlar o prisma. O GPS não, basta você montar uma base e aí quantas pessoas você tiver em campo conseguem rastrear mais coisa. Então isso é um exemplo de usar o GPS. Ah, mas aí é caro. Mas em quanto tempo você não recupera esse investimento? As 2 pessoas que você tinha para levantar um ponto agora se transformam em 2 pessoas levantando 2 pontos ao mesmo tempo. Você acabou de cortar o trabalho pela metade. Metade, pessoal. Sabe o que é metade? Você fazer uma área enorme na infra? Eu não estou aqui para falar, quem está aí já deve saber. E assim, tendo isso tudo em vista, o Brasil está adotando o BIM e você não? O governo está aí. O governo está falando, olha, isso daqui vai ser uma realidade, a gente está trabalhando isso e a gente quer disseminar o BIM. Daqui a pouco, o papo de disseminação já vai mudar. Não se trata mais de comitê estratégico para implementação e disseminação do BIM, vai ser de execução do BIM. Então aproveita agora que o Brasil também está aprendendo, o Brasil quando eu digo país, não é o Brasil pessoas, é o Brasil governo. Está aprendendo sobre isso, está adotando, e você não? Lembrar que essa adoção está nos estados iniciais. Nós estamos lá no começo. Estando lá no começo, não tem muita gente que faz, então você tem que procurar, você tem que falar com as pessoas, você tem que procurar parcerias. E não é fácil de achar. Mas se você está no LinkedIn da vida, posta lá. Se você está no Instagram, posta também. Eu transformei metade do meu Instagram pessoal, metade é profissional. E essa adoção está nos estados iniciais, então não deixa para depois, aproveita agora. Então, agora é o momento de investir. Dada essa recessão toda que a gente tem, mas é difícil. Começa com, eu dei o exemplo do GPS, começa alugando, não compra. E aí você já começa a ter o retorno. Pega esse dinheiro que você consegue, reinveste e começa a comprar, se você quiser transformar isso num negócio. Então, assim, tudo isso, vocês veem, tudo isso está alinhado, pessoal, tudo isso segue essa linha, desde o princípio. E o primeiro, eu botei como primeiro aqui, porque eu gosto de começar com isso e eu também gosto de terminar. Se você quer ir rápido, vá sozinho, mas se você quer ir longe, vá em grupo. Afinal, pessoal, PIN não se faz sozinho. Muito obrigado todo mundo que está assistindo aqui. Mari, tá aí comigo? Eu tô, Gui. Tá aí? É que eu estava deixando o meu microfone no mudo pra não entrar o PP dando um oi pra todo mundo. Poxa, deixa eu voltar aqui então minha tela aqui. Pronto, voltei, tô na área. Tá na área? Tô na área. Então,
Bem não se faz sozinho, nada se faz sozinho nessa vida, né. Inclusive, a Semana Be Experts não acontece só por nós, acontece por todos vocês. Pra quem não sabe, né, Gui, alguns palestrantes até que estão nessa semana, inclusive foram participantes da semana passada. Então, assim, é um jeito da gente realmente se conhecer e fazer algo muito maior do que nós mesmos, e eu acho que é isso que me deixa tão apaixonada por esse evento. Eh, Vamos às perguntas aqui, né. O pessoal quer saber se você tem alguma dica de aplicativo para iOS, eh, com relação a toda essa digitalização que acontece, se você tem alguma dica de app relacionado. Olha, eu eu dou uma dica que foi a dica que eu usei, eu aprendi isso na Trimble. É um exemplo, tá, pessoal, é Trimble Connect. É um aplicativo que me mostrou o que que é capaz de acontecer. Você tem um modelo no computador, através de um botão, esse modelo é enviado para o aplicativo. Depende muito do que você vai fazer. Porque o que que acontece, antigamente, hoje em dia não tem mais, tinha o AutoCAD. Eu já fui muito para campo, no qual e na época eu não usava Revit, não usava nada disso, mas eu já usava o celular, porque eu puxava a planta no celular e me localizava no GPS dela. Hoje em dia eu não sei se tem um aplicativo, eu espero inclusive, o Pedro estando assistindo aí, o Rodolfo, o pessoal da Trimble aí, eh, eu espero que eles venham trazer aí mais informações sobre isso, porque atualmente em campo, o que eu tenho utilizado tem sido papel, tá. Quando eu falo que isso já mudou, muito se transforma inclusive em usar o PDF no celular. Só que a parte dos equipamentos que eu mostrei ali, aquilo dali já é uma solução completa, que serve para o maquinário, mas para a pessoa individual depende muito do uso. Se a pessoa quiser aí comentar um pouquinho mais, eu posso até ver essa questão, tipo, mais em específico, mas assim, atualmente, eh, você usar a questão do Common Data Environment, que é usar um Google Drive, um OneDrive para você compartilhar essas informações, a gente tem o A360, tem tudo isso daí de opções. Eu dou o Google Drive e o OneDrive que são de graça. Qualquer um pode usar, não tem desculpa. Você pode compartilhar tudo com quem você quiser. Semana Binhaque vai ser feita no Google Drive, gente. Três Graças a pessoas. Deus, porque antes era tudo no WhatsApp. É, pois é, era um desespero. A gente usa o Google Drive, a gente usa o Trello, tudo isso para gestão do projeto. E óbvio, se você está em campo, pessoal, é você transformar isso e usar isso em campo também, é você ter um espacinho para o pessoal de campo. Todos esses aplicativos que a gente usa servem para conectar o escritório e o campo. Então, vou falar aí também o Trello, o Slack, esses são para comunicação, melhores comunicações. A parte de projeto, desenvolvimento do projeto em campo, eu não utilizo. E aí para você ver, porque o BIM, parte disso é comunicação e a outra parte é tecnologia. Então, queria deixar essa parte daí. Ah, eu esqueci, o Kelvin também, o nosso grande cara do marketing, eu um dia trazer ele aí para falar se ele quiser, mas ele também tem participado muito com a gente aí. E então são 4 ele lá no Nordeste representando. Então, perguntaram aqui também sobre o BIMX. O BIMX, para quem não conhece, ele é da Graphisoft, né. Eh, Pode falar, Gui. Pois é, não, e eu o BeamX, pessoal, eu esqueci dele, mas ele é o meu maior exemplo. Eu tenho um GIF aqui que eu uso em apresentações dele, e, além de tudo, o BeamX ele é muito didático. Então, assim, você pega o BeamX para mostrar para o cliente, é a coisa mais doida do mundo. Você mostra o corte sendo feito na frente da pessoa, a pessoa vê o que que o corte é, da onde é que ele é feito do modelo 3D. Eu sou apaixonado, só que eu não uso. Infelizmente, eu dou como exemplo, mas eu não uso. Mas isso daí é o exemplo, né. E um outro exemplo, Sketchfab, pessoal. Vou mandar aqui, ó, Sketchfab. Esse é o que a DI usa. A gente joga os nossos modelos digitais no Sketchfab, a gente tem várias opções de até a gente desenvolver a questão dos aplicativos, da parte toda de inovação tecnológica, a gente usa o Sketchfab. É a solução pronta, você compartilha os seus modelos 3D, todo mundo pode visualizar. Tem realidade aumentada, tem realidade virtual, você pode fazer tudo isso. Então, Sketchfab tá aí, ó. Tem um outro aplicativo também que ele é bem legal. Eu vou mostrar para vocês assim que eu encontrar ele dentro do meu dentro da minha bagunça aqui. Segundo o Renato, eu preciso de como é que eu preciso, Nato?
É... Ai, eu não sei, eles falam que eu preciso de iniciação digital. Inclusão digital, né? Isso, eu preciso de um curso Ah, eu ia digital. falar do BIM na vida pessoal. Eu gosto de usar BIM na vida pessoal também. Então, tem um aplicativo que ele é muito legal, tô tentando encontrar ele aqui. Ele é da Tem uma série de aplicativos que ele é da Morpholio, tá, o nome da marca grande é Morpholio, e daí tem o Morpholio Board, tem vários Morpholios menores. E daí tem esse Morpholio que ele é o Morpholio Trace. E o Morpholio Trace, ele é super legal, é esse aqui, olha, deixa eu mostrar para vocês só. Ele é um Morpholio Trace, ele é para você fazer sketches no seu tablet. Só que a parte mais legal dele não é essa aqui. A parte mais legal dele é que ele tem uma parte que é com realidade aumentada. Então, por exemplo, você está em loco, você pode tirar foto, você pode fazer a captura do local onde você está. Então, aqui ele aparece aqui para você fazer o tracking de onde você está. Então, se você está num espaço maior, você faz o tracking desse espaço maior onde você se encontra. Você faz todo o tracking, você tira uma foto daí, e a partir dessa foto que você tira, depois que você fez todo o rastreamento do ambiente onde você se encontra, você pode desenhar. E tô tentando rastrear para mostrar para vocês, mas você pode desenhar em cima dessa grade. E daí o resultado que você tem é muito legal, porque às vezes o que você precisa é de uma anotação rápida de algo que você viu em loco, e com ele você consegue fazer uma anotação muito precisa, porque ele já te dá toda a grade, tá vendo, ó? Ele faz toda a proporção com as medidas corretas e você consegue daí realmente registrar o que você precisa. Então, assim, aplicativos para iOS não faltam, mas se a gente for ficar falando disso, vai ser um dia inteiro, né, Gui? E outra coisa, a gente descobriu uma das tendências do mercado, inclusive, vai ser você criar o seu próprio aplicativo. Então, isso, como eu falei, a parte de inovação tecnológica na GEI. Isso daqui é a versão beta, como vocês podem ver, tá? Mas a gente usa o nosso próprio aplicativo para questão de visualização. De AR, né? A gente tem o modelo, daí a gente tem a RVR, Projeto Argos é o projeto que a gente está fazendo, inclusive estamos já aí botando esse projeto Argos para mostrar em congressos. Então, isso é outra tendência. No caso, a gente fez tudo dentro da empresa, porque um geólogo tinha conhecimento de programação e começou a desenvolver, e eu tenho essa parte também de estar doido pelo BIM, então eu comecei a ajudar com a parte de modelagem para botar no aplicativo. Então, assim, você fazer essas alianças. Ele sabe programar, eu sei modelar, e uma pessoa tem um projeto. Então, eu peguei e fiz o projeto, joguei no aplicativo, e aí vai. Mas, enfim. Tem mais uma pergunta aqui. O pessoal ficou apaixonado pelos aplicativos, mas tem uma outra pergunta aqui do Carlos. O Carlos ele quer saber: quão mais caro é você conseguir uma nuvem de pontos recolhida por drone do que uma nuvem de pontos recolhida por estação total? Qual o mais caro? É, Olha, o drone, ele tem uma vida, a bateria dele consegue voar durante 20 minutos, vamos dizer assim. Eh, Durante 20 minutos, a área que você consegue abranger depende também da qualidade que você quiser, mas digamos que você leve 3, 4 baterias com você. Você então tem em torno de 1 hora de voo. Vai demorar 1 hora para você levantar esses pontos. É o tempo que o drone leva para voar a área. E quanto maior for a área, mais baterias você vai precisar. Então, você faz o planejamento, você faz isso. Mas eu diria que, às vezes, a gente passa mais tempo chegando no lugar do que voando o drone. Porque a estação total você vai ter que ir lá. Bota o prisma, aí o cara vai fazer assim: "Ei, foi? Não foi?" Ou então tá com um radinho de tão longe que tá. "Plano de tal, tá tudo bem aí? Foi. Bati o ponto aqui, não, mais pra esquerda, mais pra esquerda. Isso, agora aí. Pronto, não mexe. Foi." Então, assim, toda essa parte é eliminada com o drone. Você levanta uns pontos de controle, mas são 10, 15 pontos de apoio de campo, eh, mas você pode bater esses pontos, assim, enquanto o drone tá lá, entendeu? Basicamente de 20 minutos a 1 hora, você levanta áreas enormes. Então, assim, depende da qualidade que você quer, mas o limite é a bateria do seu drone. Se você tiver 5 baterias, você vai voar durante mais de 1 hora e vai ter áreas enormes, gigantescas. Mas é menos de um dia. E a qualidade é melhor. É desse nível.
Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Temos uma pergunta do Guilherme Souza Soares. Ele quer saber: Guilherme, o LOD nos projetos e obras de infraestrutura são divididos de uma maneira diferente? Como que eles são divididos? Por exemplo, o que seria o LOD de uma pavimentação asfáltica? A que nível que você geralmente leva isso? Gente, essa é uma pergunta super interessante, porque quando a gente fala, de um projeto de infra, a gente está falando de um grande projeto, então tem que tomar muito cuidado, né, eh, o nível de detalhamento que você dá para alguns elementos. Mas eu vou deixar você responder aí. Tá, e eu dei uma olhada no chat, o Marco Sena comentou, eu esqueci dessa parte mesmo, pessoal, a parte de processamento. Eu já aqui já lidando com voo de drone como se fosse uma commodity. Eh, o voo do drone ele é muito importante, só que depois o processamento, aí é que tá, você ter um supercomputador para você gerar esse processamento, dependendo da pessoa e do computador, o resultado dá diferente. Então, assim, depois tem a etapa de escritório. Então, em campo, em loco, você tem essa daí. Em uma hora você faz, mas no escritório, eu diria que uns 2 ou 3 dias para você terminar de processar. Bem lembrado aí pelo Marco Sena, eu digo 2, 3 dias porque você faz do dia para a noite. Você deixa a noite rodando e aí demora a noite toda. E aí no dia seguinte você vê, faz alterações. A gente pelo menos faz umas 2 ou 3 vezes para ter certeza que o modelo está de acordo, com os parâmetros e tudo mais. Mas é ter isso em mente também. Mas ainda assim, não se compara com a mobilização de campo. Por isso é que eu nem pensei na parte de processamento. Porque você mobilizar as pessoas para levar para campo, aluguel de carro, aluguel de equipamento, pá, 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 isso daí é tudo menos de um dia. Você faz isso durante uma hora. Então, voltando aqui para a parte do LOD, eu, Guilherme, particularmente não gosto muito de LOD como um termo genérico. Porque o que acontece? Depende do projeto, depende das empresas envolvidas, depende de muita coisa. É, o nível de detalhe é você que define para o seu projeto. Existem as linhas gerais, e das linhas gerais, o que eu tomo é LOD sem geometria, é basicamente a massa cinzenta, é o termo que eu uso. Então, assim, você tem estrada, passa por espaço, né? Você tem uma estrada que tem uma largura, passa por um lugar. Você tem o LOD 200, 300 e 400, é aí que começa a ficar meio confuso. O 400 eu diria que são todas as informações de camada, leito, subleito, tudo isso que você tiver que inserir. Eu diria que isso seria um 300, talvez. O nível 400 eu inseriria a questão de sinalização, placas. Eu diria que é quando você sai desse plano 2D e começa a inserir objetos, eu chamaria isso de LOD 400. Mas como eu falei, isso sou eu e não existe norma. Como o BIM ainda está se desenvolvendo, ainda não tem norma para isso. Um dia vai ter e talvez a norma estabeleça. Mas hoje em dia, esse critério tem que ser avaliado por projeto. Eu recomendo que seja por projeto. A sua empresa pode ter a forma de fazer e a outra ter a forma dela. Então, as duas empresas conversarem e chegarem num comum acordo é extremamente importante. E o LOD 500 a gente toma como base é sempre o as-built. Então, esses daí são as bases principais que eu uso. De 200 a 400, você vai ter diferentes níveis de detalhe. Para mim, 200 seria não tanto a questão volumétrica, né, mas uma questão já de análise de cortes e aterros. 300 seria inserindo essa parte de materiais. 400 seria sinalização e objetos a serem inseridos, guarda-corpo, enfim, né, e tudo mais. E LOD 500 é as-built. Então, linhas gerais, tá, pessoal? Cada um aí vai fazer da forma que achar melhor para caso de projetos de estrada. Eu trabalho com aterros sanitários, se eu trabalhar vai ser outro nível de LOD, mas para estradas eu falaria assim. Vambora aqui, que tá bombando o chat. Tô até com medo aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. O Samuel Freitas. Nossa, eu acho que essa aqui não vai nem ter como responder, mas vou fazer mesmo assim. Você pode relacionar todos os softwares que utilizam para fazer uma modelagem? Tá mudo, Gui. Vamos lá, modelagem de quê? Porque né, vamos lá, voltar para os exemplos, porque eu acho que exemplificando é a melhor forma. Eu começo no Pix4D fazendo o processamento das imagens que vem do drone. Para voar o drone, a gente usa o Drone Deploy para fazer o planejamento de voo.
Daí chega no escritório, tem as imagens, a gente usa o Pix4D, daí o Pix4D gera a nuvem de pontos na resolução que a gente determinou. A partir da nuvem de pontos, a gente leva ela para o software que for utilizar, seja o Civil 3D, Navisworks ou Revit. E aí tem AutoCAD, Civil 3D, Navisworks e Revit. Depois disso, às vezes eu uso o 3ds Max para fazer o tratamento, realização de algum vídeo, fazer animações e coisa e tal. Podia usar o Navisworks, mas o 3ds Max me permite fazer um pouco mais artístico, digamos assim, que é o que gringo quer ver. Gringo que eu digo, os engomadinhos do pessoal que quer ver isso no escritório, né? O pessoal na prática quer o projeto lá atrás, quer a nuvem de pontos, quer o modelo digital para botar na escavadeira, mas eu faço essa parte dos vídeos. E a gente ainda tem uma terceira, que é a criação de aplicativos próprios utilizando o Unity. Então, o Unity ele permite você criar jogo. Então, a gente cria aplicativo para celular, aplicativo para computador e joga os modelos 3D tudo lá dentro. E realizamos também modelagens para apresentação. Então, a gente fez uma doca. Gente, isso é a coisa mais linda, não vou ter como mostrar para vocês. Mas a gente fez uma doca e aí botou peixe, botou gaivota, botou barco. Então, assim, porque a apresentação e uma opção para você desligar o piso da doca para ver as fundações, porque a gente trabalha com uma parte de fundações nesse caso. E a gente fez toda essa parte de arquitetura, a gente modelou a cidade, levou os prédios para mostrar como é que seria a vista da montanha atrás, como é que seria a vista. Enfim, a modelagem feita no nível de apresentação, botando gaivota voando no céu. E isso é extremamente importante se você vai apresentar isso para o cliente. Para o cliente, detalhe, para a cidade, esse era um projeto público. Então as pessoas baixaram esse modelo e usaram no computador delas. Então, assim, tem aí 8 para vocês usarem. Vai ter mais pessoal, e Bentley também tem Open Roads. Tem, assim, eu nunca usei o Open Roads, eu sou doido para conhecer. Eu vou assistir a palestra do Rodolfo aqui, assim, anotando tudo, porque eu sou doido para conhecer mais. Contest Capture também é outra, não sei se ele vai falar. Mas, assim, tem muitos outros softwares aí. E essa é uma ideia. Eu tive um spoiler da palestra do Rodolfo, e eu vou dar esse spoiler para vocês também. A palestra do Rodolfo ela vai ser muito voltada a cases. Então ele vai mostrar os cases e todas as ferramentas que foram usadas em cada um dos cases. Então, para você que quer ter uma noção geral dos softwares da Bentley, essa é a palestra para você assistir. A gente também vai ter uma palestra do pessoal da Autodesk, né, Gui, que vai ser feita com o Pedro Soetti. Nato, que dia que vai ser a palestra do Pedro? É amanhã, não é? Alguém me Do vê? Pedro, é amanhã de noite? Alguém confirma? É muita gente. Eu não decorei. Eu sou culpado no cartório, eu não consegui. Oi? Hã? Amanhã, amanhã às 21h é o Pedro. E que dia que é o Rodolfo? Porque ele mudou para tarde. Então, amanhã às 6 é o Rodolfo e às 21h é o Pedro. Então, amanhã vocês podem ter uma noção geral de ferramentas. Se vocês querem, anotem esses horários, coloquem uma estrelinha do lado, porque vão ser palestras incríveis. Tem mais uma pergunta aqui, Gui, que inclusive eu já vou recomendar para essa pessoa fazer na palestra do Pedro. O Renato Maximiano perguntou o seguinte: ele disse que ouviu falar que o Civil 3D vai ser integrado ao InfraWorks em até 10 anos, e ele quer saber se procede. Aí vocês têm que ver se o Pedro vai estar disponível para dar um spoiler desses. Eu vou falar minha experiência com softwares de uma maneira geral. 10 anos é um time frame muito longo. Quando a gente fala em 10 anos é quase uma vida, entendeu? Pode ser que em 10 anos não use nenhum nem outro, surja um terceiro que mate os dois. É que nem a gente estava falando, tem até um post do Fábio Sato lá no blog falando, né? Que tinha o projeto Quantum, que era como se fosse um upgrade do Revit, que acabou sendo morto pelo projeto Plasma, que também é da Autodesk. Então, assim, essa questão de softwares é muito complicada e ainda mais quando você fala em 10 anos, sabe? Ao invés de ficar esperando a mudança, vamos trabalhando com o que tem hoje em dia, né, Gui? Que não é pouca coisa. E só uma ideia, eu uso o InfraWorks, mas justamente como eu trabalho mais com a parte de projeto executivo, eu passo tão rápido pelo InfraWorks que eu já mando tudo para o Civil 3D para fazer a parte do executivo, né? Essa parte de planejamento, a gente
rota, assim, eu não tenho nem tenho feito muito. Mas, a em parte de integração também, aí é o que a Mari falou. Mais um É, software aí que eu já tinha esquecido. o quê? É que falaram pra eu anotar os softwares que nem eu lembro, eu tenho que abrir aqui e mostrar o desktop logo pra Não, não faz isso que eu começo a chorar. É, o Alessandro Silva quer saber se, na sua opinião, o Brasil está preparado para o BIM. Olha, tá, Eu o acho que Brasil o BIM não está preparado para o Brasil. Mari falou tudo, cara. O Vin não sabe no que ele veio se meter. Não sabe, o BIM não está preparado para o Brasil. É, porque assim, gente, quem não sabe, assim, o Brasil nessa parte de inovação é sensacional. O que o mundo inventa, o Brasil pega e faz melhor. O jeitinho brasileiro é algo que não existe no mundo. Então, assim, a gente pode achar que o jeitinho brasileiro faz coisa errada e tal. Existem essas adaptações para a realidade. Só que acaba melhorando os processos dentro, assim, de tudo que é possível. Então, o Brasil tá chegando aí no BIM, né, não está pronto ainda, mas também quando começar a estabelecer tudo isso, eu falei assim: "Aí o BIM que se segure", porque eu não gosto de falar BIM. Mari também já tem a sua opinião sobre isso, também não a palavra BIM assusta muita gente, eu gosto de falar construção virtual. Então, assim, a gente vai inventar o BIM brasileiro aí. Não, eu vou falar, eu só voltando nessa questão do BIM, né, para quem é novo e não sabe muito bem a nossa posição, é que assim, a gente tem que passar a focar muito mais no valor da tecnologia do que a gente ficar preso. Eu vou nesse fetichismo que a gente tem, sabe? A gente tem muito esse fetichismo da tecnologia pela tecnologia, porque é legal e tudo mais, e a gente tem que passar a focar muito mais no valor que a gente oferece. E daí o que acontece? Muitas vezes a dificuldade que a gente tem de, entre aspas, vender o BIM ou de fazer as outras pessoas entenderem, sobre o que o BIM se trata, é justamente porque a gente tem uma falta de vocabulário sobre, criação de valor. A gente não entende muito bem esse vocabulário, e daí que o Gui fala construção virtual, eu uso 1000 explicações ao invés de criar um termo só para isso, enfim. Então, a nossa posição com relação à palavra BIM não é nenhum preconceito, é só porque a gente prefere, ao invés de girar em torno desse fetichismo da tecnologia pela tecnologia, a gente prefere muito mais procurar realmente o valor que isso é trazido para o cliente final, né? Vamos voltar aqui às perguntas. É... Cadê? Quem mais a gente tem aqui? Nossa, aqui é muita pergunta, tá, Gui? O pessoal arrasou aqui, eu tô Ah, tá, meio eu perdida. vi que tem mais perguntas aqui embaixo, só que a Mari tá indo em ordem, tá, então a gente vai chegar lá, pessoal. Só É, paciência. aqui, ó, o Lucas tá com a gente em todas as semanas, ó. O Lucas foi o Lucas que ganhou o prêmio na última semana de participação, Nato? Foi, né? Qual qual o investimento necessário a nível de drones, acho que é em termos financeiros, tá? Para ter um drone que seja bom o suficiente para mapeamento topográfico. Qual que é o investimento em termos financeiros que é feito para comprar um drone? Acho que essa aqui é a pergunta dele. Tá, então, primeiro, o drone, ele não precisa ser esses drones, assim, que existe drone matriz com 8 motores, rotores, enfim, não precisa ser um desses, tá. Eu digo que a porta de entrada é o que o Arthur usa lá na Austrália, que é o Mavic Pro da DJI. Lembrando que muito importante é a câmera que vem no drone, e ela tem que ter uma boa resolução. Então, muitos desses, assim, DJI Phantom 3, a versão que não é profissional, não dá, tá, gente? Tem que ser a versão Pro, porque o que muda é a câmera, e a câmera faz toda a diferença nesse processo. Então, o DJI Phantom 4, eu não estou com os preços aqui, aqui no Brasil tem que ver, se não me engano, está na faixa aí de R$ 7.000, por aí. E, além disso, você investir também nas baterias, porque você ter dessa questão de baterias extras, eu diria que 3 a 4 já te dá uma boa quantidade. E você tendo o drone e tendo as baterias, aí vamos lá. Isso é uma parte, deve gerar em torno de 7.000, talvez R$ 10.000.
Não sei, tá? Tem que pesquisar os preços. Faz um tempo que eu não vejo aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos é 2.000 e poucos dólares. Fica nessa faixa. Agora, sei, nem vi o dólar. Fiquei até com medo de abrir essa semana o dólar. Mas enfim. É, aí o Arthur falou Mavic 2 Pro. É, então, esse daí é o inicial. Para levantamento topográfico, aí tem que ter, no mínimo, um aparelho de GPS. Só que eu recomendo, se você não for fazer isso muitas vezes, alugar por dia. O aluguel de um GPS está em torno de R$ 300, e aí você faz o levantamento dos pontos de apoio de campo, leva para o escritório, e aí a outra parte é a parte de processamento, a questão de software. Aí você pode usar o Recap Pro, usar o Pix4D, é outro departamento. O Recap Pro, se você tem na suíte Autodesk, já é melhor, já vem aí no pacote junto com Civil 3D, InfraWorks e tudo mais. Se não, o Pix4D ele é o mais caro de todos, tem o Agisoft, e agora eu não estou com os preços aqui, e esses preços eles mudam, então também estou com medo de falar besteira aqui. Eu tinha uma planilha que dava mais ou menos, a Mari faz a próxima pergunta, eu vou buscar a planilha, um estudo assim de 2 anos atrás, tá? Mas já vai dar uma ideia financeira. É, já dá para ter uma ideia que diminuiu, né. Pois é, vai ser no máximo isso. Então, beleza, vamos ver aqui. O Renato Maximiano, com relação ao levantamento por drone, como fazer em uma área urbana? Ixi, essa daí, ó. Vamos lá. Os drones, eles têm limitação. Eles têm a limitação de ser câmera. Então, assim, se você estiver numa área com muitos prédios, você vai ter a influência dos prédios do modelo 3D. Porque quando você bater a foto, você vai pegar toda essa parede do prédio e a altura dele. Então, se você está querendo levantar, né, por exemplo, o, a estrada, a rua entre dois prédios, você vai ter uma certa dificuldade. E aí, se você voar muito baixo também, está arriscado a acertar alguma coisa. Então, assim, às vezes não costuma ser a melhor opção. Para E levantamentos. Oi? né, também, Oi? além de ter toda essa questão técnica, também tem que ter atenção com relação às legislações. Eu acho que o Arthur estava comentando que ele foi fazer uma captura de drones, ele precisava fazer uma captura de drone, lá na Austrália, só que pela proximidade do aeroporto, precisava de uma burocracia, assim, gigantesca, que praticamente compensava fazer a captura de uma outra forma. Exatamente. Isso daí, então, tem vários aspectos. Tem a parte técnica que eu comentei, e essa que a Mari falou, eu tenho aqui, ó. É um aplicativo, inclusive, da DJI, Before You Fly. Você tem que ter ele no seu celular. E aí, aqui, quando ele pega aqui o Rio de Janeiro, ele já me mostra. Não pode voar no centro da cidade. O drone nem sai do chão, tá, gente? O drone não sai, o drone você não pode pilotar ele. Aí é desse nível. Vou botar aqui. Então, assim, tem toda essa parte burocrática, depende muito da região. Talvez não seja a melhor solução. Talvez a melhor solução seja a fotogrametria local ou o laser scan. Costuma ser isso. Então, aqui, ó, quer ver? Vai aparecer? Aplicativo errado, não é o Before You Fly, não. Cadê o? Então, assim, voltando aqui, eu achei. Gente, eu calculei mais ou menos, né? Talvez o número assuste aí. Mas considerando estação de trabalho, considerando o. Porque, assim, a parte de processamento é muito importante, tá? Você pode ter o teu computadorzinho, mas se você não investir no computador, você vai sofrer, você vai perder tempo. Perder tempo é dinheiro. Então, assim, você investir num computador bom faz a diferença. Então, o computador sai em torno de 7, 8 mil reais, o drone sai em torno de 6, 7 mil, se você pegar a bateria extra. Você tem um tablet também. Celular, assim, funciona, mas não recomendo, o ideal é você ter um tablet. Mais o software vai girar tudo isso, a solução completa, em torno de 30 mil reais de investimento. Só que, até lá, você pode comprar o drone e ir testando, porque você não vai acertar de primeira, tá? Então, assim, vai ter que testar, vai ter que treinar. Então, começa aos poucos, faz a prazo sem parcelar. Você compra primeiro o drone, depois você vai, compra a estação de trabalho, já começa a usar, e aí vai para o software, processamento, enfim. Se você quiser começar o negócio agora, eu diria que uns 30 mil reais, assim, por alto, tá, gente? Esses preços daqui eu não lembro nem o ano que foi isso. Acho que foi 2017, 2 anos atrás. Foi 2017, janeiro de 2017. Tirar do mudo Ah, aqui, tá. porque eu estava no mudo.
Tem mais uma pergunta. Não, tem mais várias perguntas, na verdade, tá? Eh, quem tem mais uma pergunta? Quem fez a próxima pergunta foi o Carlos Dias. Inclusive, para quem não sabe, o Carlos Dias, ele vai estar dando uma palestra pra gente no sábado, feriado, e eu quero todo mundo aqui. Ele vai estar falando justamente sobre todo o processo, de que eles estão fazendo no CISEA. Então é muito legal a palestra que vai ter do Carlos no sábado, não percam. E a pergunta do Carlos é a seguinte: existem ferramentas na área de infra que trabalham com OpenBeam? Vamos lá, eu vou responder. Gente, aqui tá no ao vivo, enquanto a Mari fez a pergunta, eu fui buscar, só para mostrar. Aqui tá o mapa de lugares que não pode voar, e uma curiosidade, tá tendo Fluminense e Avaí no Maracanã. Então não pode voar no entorno do Maracanã. Então, assim, você tem que sempre voar, analisar para ver se você pode voar, porque pode ter condicionantes especiais, enfim. E aí você tem o resto, que é os aeroportos, você tem o Galeão, o Santos Dumont, né? Enfim, só para vocês terem uma ideia dessa parte de legislação. Então, a parte de Open BIM, pessoal, não. Eu não tenho visto muito dessa questão de IFC, porque a parte de entrega da parte de infra não tem sido muito nesse sentido. O que eu tenho visto de entregas digitais na parte de infra é a terraplanagem. E terraplanagem a gente exporta no XML, ou seja, virou o padrão. Eu não sei se o OpenRoads exporta, mas pelo menos no Civil 3D a gente pega e exporta para XML. Então, e detalhe, por que XML? Porque ele entra no tablet muito provavelmente da Trimble. Então, naturalmente, existe essa obrigação, ela tem que exportar no formato Open, porque sai da Autodesk para ir para a Trimble. Então, naturalmente, isso acontece na parte de terraplanagem. Nas outras partes, eu não vi o pessoal levando muito isso entre plataformas. Eu sempre vi levando de Civil 3D para InfraWorks, InfraWorks Civil 3D. Não, eu mesmo nunca trabalhei com OpenRoads, então eu não tenho essa experiência de Civil 3D OpenRoads, como é que seria isso, né? Mas eu já falo pelo menos dessa parte de escavação. Naturalmente, o mercado se ajustou, mas se tiver a necessidade e o mercado não estiver pronto para isso, muito provavelmente vão vir aí alguns decretos e a parte de política vai ser nesse sentido. Mas não vi avanços nesse lado, nesse critério assim, vai ser dessa forma, o OpenBIM vai acontecer. Está acontecendo como naturalidade. É o XML, formato XML. Mais uma perguntinha aqui. É, sobre a aceitação dos órgãos públicos quanto à utilização de drones para levantamentos. O que que eles pedem? Memorial descritivo? Como é que funciona? Você tem alguma ideia? Para levantamento, perdão, desculpa, qual foi? Para esse levantamento por drones para órgãos públicos, como é que funciona? Você tem alguma ideia? O que que você geralmente oferece para esses órgãos? Eu acho que é essa a pergunta que a pessoa fez. Então, na cartografia a gente tem o PEC, que é o padrão de exatidão cartográfica. Você tem que estar dentro do PEC exigido, e você faz isso quando você levanta os pontos de apoio de campo com o GPS. O GPS é o que te dá essa exatidão posicional. Se você espalha esses 7 a 15 pontos ao longo ao redor da sua área, você consegue. Por que eu falo 10 a 15 pontos? Você talvez com 8, 9 já consiga, mas sempre é bom ter pontos extras, porque você usa 8 pontos, né, ao redor da sua área para fazer o processamento, e os pontos extras você verifica. Então você pega, bom, esse daqui é a exatidão do ponto de GPS, que seria normalmente o método que seria utilizado. Você iria com o GPS, colocaria ele no ponto, faria o levantamento coordenada XYZ, né? Latitude, longitude e altitude. E a partir disso, você tem o próprio GPS, você vai ter a sua exatidão. Quando você tem um modelo, você tem isso e você compara o resultado que você tem com o GPS com o resultado do modelo. E aí você tem o erro do seu modelo. Costuma estar na parte aí, olha, de 20 a 30 centímetros, tá? Que costuma ser muito bom para a maioria das aplicações. Eu já vi uma pergunta, inclusive, aí na parte de projetos executivos, tem muitos condicionantes. Depende muito do projeto executivo que você está realizando. Por exemplo, depende muito da área. Se for uma área com vegetação rasteira,
muitas das vezes você está pegando é o topo da grama, você não está pegando o solo. Então você vai ter uma diferença de altura ali da grama. Se tiver uma vegetação nem rasteira, mas pior, tipo, na altura do joelho, você vai estar pegando o topo dessa vegetação e não o solo de verdade. Existem esses condicionantes que vão influenciar no resultado final, mas vai depender de caso a caso. Muitas das vezes o que eu faço o levantamento de drone e a gente, com o GPS, já vai estar em campo, bate vários pontos, mais do que os pontos de apoio de campo. Por exemplo, se você tem uma crista e um pé, bate ali para você ver se está seguindo a geometria do terreno. E levanta outros pontos, assim, além dos pontos, né? Os pontos de interesse que eu costumo dizer. Pega a estrada, levanta a estrada para ver se a estrada está caindo direitinho. E o que vai determinar o seu padrão de exatidão é a união desses dois. É você ter o GPS para confirmar os resultados do drone. Ah, e rapidinho, Mari, você está mutada, mas aproveitar, o Marco Sena falou de questão de cadastro. O pessoal está estudando isso, tá? Isso daí, meus colegas da cartografia estão querendo utilizar drone para cadastro de imóveis, só que a gente ainda não tem isso confirmado e validado. Não tem. Isso daí é o que a academia está fazendo nesse exato momento. Então aguardem aí, porque isso vai chegar mais também. O pessoal da cartografia lá na UERJ, não sei quem está aí hoje, eu mandei lá no grupo. Pessoal, espero que esteja aí. Se alguém tiver, manda aí no chat, dá um oi. Galera, eu tô vendo que tem muita pergunta sobre drone aqui no chat. Eu tô até Vem assustada. cá, Mari, eu vou trazer uma palestra sobre drone então aí, hein? Gente, eu acho que a sexta semana tinha que ser só sobre drone, porque assim, ó, tô até confusa de tanta pergunta. Então eu vou aproveitar para dar um aviso. É, é o seguinte, a gente tem o acesso ouro, e no acesso ouro, para as primeiras pessoas que comprarem o acesso ouro, a gente tá dando de brinde para as 10 primeiras o curso de drones, tá? Então, se você é uma dessas pessoas que tá aqui louco para saber sobre drones, aproveita e garante já vai lá e adquire, porque realmente o curso vai ser lançado. Esse curso ele não está disponível para venda no blog, então aproveita que é a sua chance de realmente adquirir esse curso. O valor da semana tá 397, dá para parcelar em 12 vezes, dá para pagar em 2 cartões, boleto, enfim. Então, se você é da galera do drone, aproveita e compra agora, porque são só para os 10 primeiros, tá? Inclusive eu vou falar para vocês que para mim já deu de perguntas de drone, eu vou para as perguntas que não são de drone. Se Vai, você tem alguma pergunta de drone, vou deixar para as próximas palestras, porque vão ter algumas palestras falando sobre drone. O Gui tá querendo fazer uma palestra surpresa aí sobre drone, então vamos deixar o drone para depois. Eh, Agora aqui voltando para as perguntas que não são de drones. Vamos ver aqui. Boa noite. Ah, não, tem mais uma pergunta de drone. Jesus, é só drone aqui, ó. Queria rodar regras para analisar IFC de projetos de infra. O IFC do Civil 3D dos softwares da Bentley tem qualidade? Boa pergunta, eu desconheço, viu? Eu não uso, Essa mas pro Rodolfo, eu vou botar aqui, eu já vou guardar aqui para perguntar amanhã. Já vai ser a primeira pergunta. né? Vamos ver aqui. Nossa, gente, é muita pergunta sobre drone, eu tô chocada aqui. Cara, eu vou puxar a orelha do meu colega aí para ele trazer, porque o pessoal perguntou sobre legislação e tudo mais, gente. Eu, né, nem foi o âmbito da palestra, porque tem muita coisa, Anatel, ANAC, enfim. A Késia, que fez a nossa música, tem uma voz maravilhosa, uma criatividade, assim, fora da curva, e além de tudo isso, é uma mega profissional da área. Ela pediu para eu avisar todos vocês e fazer esse convite mega especial para esse evento do CREA de Santa Catarina sobre BIM, tá? Então vai ser o evento BIM CREA Santa Catarina. Anotem na agenda de vocês, para quem é da região, vai acontecer no dia 7 e 8 de novembro, em Florianópolis, tá? É uma ótima oportunidade para você se conectar com toda a galera ali da região, fazer um networking, desenvolver umas parcerias, ver o que está rolando ali e conhecer a Késia. A Késia está ajudando na organização, vai ter bastante coisa. Então, não percam, tá, esse evento.
Vamos procurar aqui mais perguntas. Hã, espera. Que, gente, aqui tem muita coisa. Eu tô vazando informação? Do que eu tô vazando informação, Nato? Que eu me perdi aqui. Ah, é, da Não, tu falou que vai ter a sexta semana Bean Experts. O pessoal tá perguntando como assim sexta e a quinta? Será que já fechou? Já tem tema? O que que tá gente, acontecendo? e já tem tema. Vocês não sabem que a semana Be Experts é a cada 2 meses? Vocês não acostumaram ainda com essa ideia? Vocês vão ter overdose da gente, é isso? Pronto, já tá fechado o tema, a gente tá fechando os palestrantes, e é isso aí. Essa Vai ter semana spoiler não, pô? não, sem spoiler. O spoiler a gente pensa se a gente dá no sábado, para É. todo mundo ficar aqui no feriado, entendeu? Não vou dar spoiler da segunda-feira não, quero todo mundo aqui até o final. Vamos ver aqui. O acesso ouro é 397. O Vitor Walter quer saber como é que é o curso de drones. Você quer dar um resuminho aí, Gui? O curso de drones ele mostra, a ideia do Arthur é falar assim, se você quer iniciar, você pode, né? Basta você olhar, são 4 vídeos, mostra desde o planejamento de voo, até você pegar essas imagens, levar elas e processar elas no Recap Pro. E aí você vai ter uma nuvem de pontos gerada. Se você quer iniciar, tipo, é isso, entendeu? Porque eu falei, você vai errar nas primeiras vezes, não é um processo tipo assim que segue isso daqui o passo a passo. Não, ele é um processo iterativo. Você tem que testar as diferentes configurações, as diferentes processamentos, porque depende, tudo depende. Então, mas assim você já vai ter o primeiro passo que você pode dar e tá tudo mastigadinho. São 4 vídeos que mostram esse processo. Desde que você pega o drone, leva para campo, voa ele, volta para o escritório, bota no computador, processa as imagens, gera, faz medição, ele ainda mostra como é que você faz medições, calcula volumes e tudo mais que você pode fazer com o nuvem de pontos. Ó, a Bruna Beltrão também aproveitou para dar um recado aqui, que o DR de Minas Gerais está com um grupo de estudos de BIM, como parte de estratégia de implementação do plano no estado de Minas. E ela está dizendo aqui que o encontro acontece toda quarta-feira, das 2 às 15h30 lá na sede. Eu vou pedir para a Bruna, se ela estiver aqui com a gente, falar qual a cidade, o endereço, que daí a gente pode deixar mais informações aqui. Vamos ver. Kézia, o pessoal está perguntando se o evento em Floripa vai ser gratuito e como que vai funcionar. A Kézia já saiu, manda para ela no Whats então, lá no grupo do acesso, no grupo das Semanas Be Experts, para ela responder a gente. E Gui, eu tenho uma pergunta para você. Agora a É. pergunta é minha, eu vou aqui tomar conta. Eh, Você falou sobre as tendências, né, que a gente tem aí, e uma tendência que me chamou muita atenção foi a primeira, que é justamente a questão do networking. E isso envolve um pouco do que, inclusive eu vou falar na palestra de domingo. Com essa crescente que a gente tem, essas tecnologias de comunicação e informação, como que você vê, o papel das cidades hoje em dia? Você vê que a geografia, a proximidade geográfica é um aspecto importante, ou você acha que isso vai se tornando secundário? Como que você enxerga, eh, toda esse novo cenário que a gente tem? Mari, isso é interessante, porque a gente tem essa parte desses aspectos geográficos, eles são importantes em alguns sentidos, eu digo em questão de projetos. Quando você tem um empreendimento, ele está num lugar e ele está no lugar. Se você está trabalhando com ele, você pode visitar ele digitalmente, mas assim, né, nada compara com você estar lá de corpo presente, de você encontrar as pessoas, você apertar a mão delas. Isso é uma parte que a gente não pode perder, não deve, né? E que a gente tem que sempre manter a consciência de que isso é necessário. Mas para todo o resto,
falou, a Bean Experts, ela é assim, né. O Arthur, eu acho que a gente está vendo aí, provavelmente vai ter um encontro, mas para a gente conseguir isso, ele está lá na Austrália, já é mais difícil. Eu encontrei a Mari em São Paulo, o Renato não estava em São Paulo, fugiu da gente, mas, a gente se encontrou e quando também se encontrou, aproveitou para fazer as coisas presencialmente, desenvolver o que tinha, que fica mais fácil, mas não é impedimento, e eu acho que isso é o mais importante. Se a barreira geográfica criava, ba se a questão geográfica criava uma barreira, hoje em dia não mais. Porque hoje em dia a gente tem, inclusive, internet de alta velocidade em muitos lugares. Então a gente tem acesso à internet. Então, tirando essa parte da infraestrutura da internet, você conseguindo se conectar, você está com o mundo todo. Não tem como substituir certas atividades presenciais, mas o que antigamente falava: "Ah, não dá para fazer isso porque eu estou muito longe", tem muita coisa, quase tudo, hoje em dia pode ser feito digitalmente. Então, isso já é realidade, só que muita gente não para pensar nisso, muita gente não se dá conta disso. Só que uma coisa que eu ia falar que é muito interessante foi justamente o ponto que você falou. Em algum momento no espaço-tempo a gente se encontrou presencialmente, né. Então, assim, dá para fazer muita coisa à distância, só que, a proximidade geográfica ainda é o que realmente permite esses encontros, né. Então, não é porque tem a semana Be Experts que a gente consegue reunir bastante gente e realmente facilitar, esses encontros, que você vai deixar de participar de eventos presenciais, como esses que a galera tá falando aqui no chat, né, Gui? Pois é, assim, essa troca tanto que a gente conheceu a Mari num evento presencial, mas ao mesmo tempo também, tipo, a gente conheceu a Késia pela internet, só que quando a gente conheceu a Késia pela internet, eu já tô assim: "Quando é que eu vou encontrar ela?". Então a gente já estava falando, é a primeira coisa que vem na cabeça. Ela chegou e falou assim: eh, "Olha, Gui, vai ter um evento tal em São Paulo, eu vou, você vai?". Eu falei: "Não, vou estar em Teresina". Aí em Teresina tinha o Jorge que a gen oi? O Jorge a gente conheceu também online, e daí desenrolou tudo pessoalmente, é igual o Jardiel, né. Você conheceu É. o Jardiel também lá no evento de Teresina. Não, o Jardiel era aluno do BIM da implantação à venda, e aí eu encontrei com ele lá no evento. O Narcélio foi uma que eu acho sensacional, que ele veio e falou: "Olha, eu estou fazendo isso". Eu falei: "Pô, Narcélio, show! Como é que a gente pode desenvolver isso?". E aí ele fez um post para o nosso blog da BIM Experts e encontrei ele presencialmente. Então muda, porque, tipo, quando você conhece alguém pelo computador, eu acho que a primeira coisa que pelo menos na nossa cabeça passa é assim: "Quando é que vai ter um evento presencial para a gente se encontrar?". Tipo, quando é que vai estar um na cidade do outro, numa cidade em comum? Eh, Isso sempre está na nossa cabeça. Mas eu gostaria de falar assim, hoje, o mundo digital não deixa você ter desculpa. Você pode inventar a desculpa que você quiser, mas se você não está fazendo é porque não quer, não adianta inventar desculpa para isso. Sim, sem dúvida. E daí sobre, a segunda tendência que você falou, que é toda a parte de digitalização, né, como que essa digitalização você acredita que ela vai influenciar a parte de smart cities? Então, essa parte, o que que acontece? Antigamente, a gente tinha um catálogo, as folhas amarelas, e aí você tinha dados. E eu acho que a grande transformação ela vem de você pegar dados e colocando eles no ambiente virtual, você consegue tratar e filtrar, então você consegue correlacionar isso. Isso só é possível no ambiente virtual. Você não conseguiria fazer isso num catálogo de fichas amarelas, você não conseguiria fazer isso em nenhum outro lugar. Quando você joga todas essas informações e aí você passa a filtrar elas, você passa a pegar, não, eu quero saber isso com isso, e aí você joga essas duas informações juntas, você começa a extrair informação. E isso só é possível no ambiente digital, porque a quantidade de dados que temos hoje em dia é enorme. Então, a nossa cabecinha, nem papel dá conta disso. Já no ambiente digital dá. Então, assim, é uma ferramenta para proporcionar isso para gente. É engraçado ver como é que vai mudando o chapeuzinho do computador do mundo digital, mas nesse caso, ferramenta pura. Sem ele, não existe. E Gui,
Agora encerrando um pouco essa parte das perguntas técnicas, eu queria aproveitar esse momento, né, e te fazer 2 perguntas mais pessoais. A primeira pergunta é: que conselho que você daria para quem está começando agora? Bom, para quem está começando agora, e tá escutando isso daqui, eu tenho assim, continua. Não para, porque o primeiro passo foi dado. Se você tá vendo esse vídeo aqui na Semana BS, se você está vendo esse vídeo no Acesso Ouro, o primeiro passo foi dado. Você já está aprendendo, você já está expandindo a sua zona de conforto. E eu acho que essa é a frase. Muita gente fala sair da zona de conforto. Não. Algo mais legal é expandir a zona de conforto, porque você sempre vai ter aquele ponto, aquele seu ponto que você se sente muito bem, o seu porto seguro. Mas você não precisa sair da sua zona, não. Só faz com que você se sinta mais à vontade em outras áreas. E eu acho que essa daí é uma parte essencial. É você expandir essa sua área na qual você se sente confortável. E se você está vendo, provavelmente você está expandindo, o pessoal que fez pergunta, que está participando, já está borbulhando a cabeça depois disso, já deve estar pensando em 1000 coisas, já está se expandindo. Então é que não pare e continue. Foco. Isso o Arthur gosta de falar muito, eu pego. Foco. Se você começou, agora vamos lá, entendeu? O passo inicial foi dado. Temos aí o restante da Semana Bem Experts todo. Se não conseguir acompanhar também, temos o acesso ouro. Então não faltam oportunidades. E se você está aqui, está no lugar certo. A segunda pergunta que eu também gosto de fazer é se você já que você deu essa dica, continue, eu quero fazer outra pergunta, essa é mais difícil. Se você pudesse dar um recado para você mesmo, quando você começou nessa jornada, que recado que você se daria? Começa por onde, faz o quê, abandona o quê? Olha, eu acho que isso eu sem querer, eu fiz umas coisas que hoje eu falei assim: "Caraca, como é que eu consegui tomar aquela decisão?" Eu bato palma, assim, que, mas eu acho que uma dessas coisas que eu fiz bem foi sempre, pessoal, sempre você, manter o contato com as pessoas. Então, assim, eu hoje eu não estaria onde é que eu tô, se eu não tivesse mantido. Quando eu falo manter o contato, é você lembrar que a pessoa existe, tá. E detalhe, não é lembrar também quando você precisa de alguma coisa. É de você lembrar, tipo, hoje você lembrou da pessoa porque você viu algo. Manda uma mensagem, manda um "oi". E eu tô falando isso tanto no quesito pessoal quanto no profissional. Se você parou para ver isso, manda um "oi" e fala: "Pô, lembrei de você porque vi um drone aqui, eu vou sair daqui, vou mandar mensagem para o amigo", falar: "Pô, cara, eu convidei meu colega, mas infelizmente ele está muito ocupado para conseguir vir aqui nessa semana, né. Ele tá lá com os projetos dele, vai palestrar, hackathon. E aí eu mandei uma mensagem, falei: "Cara, pô, tô lembrando sempre de você, tá, então mas se ele não puder dar palestra, eu vou dar essa palestra". Vou pedir ajuda para ele, inclusive. Mas é lembrar das pessoas e sempre que lembrar, falar com elas. Aí, como eu falei, meio digital, não tem desculpa. Né, a não ser que você perdeu o contato da pessoa, a pessoa destruiu, explodiu o celular, explodiu o computador, não tem mais número de telefone, a pessoa está numa ilha deserta. Se não, se você tiver o contato, manda um oi, faz uma ligação, fala com a pessoa, lembra dela, principalmente quando você não precisa, porque se você está lembrando dela é porque a pessoa importa para você de alguma forma. Então dá um oi, fala assim: "Oi, tudo bem?". Às vezes a mensagem minha com meu pai era isso: "Oi, tudo bem? Como é que tá? Tudo bem, como é que tá? Oi, tudo bem? Como é que tá? Oi, tudo bem? Como é que". A gente nunca parava para falar um com o outro, mas a gente lembrava e falava oi quando lembrava um do outro. Só um exemplo, mas que assim, isso era eu e meu pai. Mas aí o pessoal fala: "Pô, vi um projeto aqui maneiro, toma, tal". Isso é um hábito muito bom de se construir, e eu fiz isso, e eu acho que isso foi sensacional. Eu trabalhei com o pessoal nos Estados Unidos e falei: "Olha, meu contato está aqui, se vocês precisarem de mim, se vocês tiverem trabalho, me liga". Eles tiveram trabalho e me ligaram. Depois eu estava aqui, eu falei: "Gente, eu tô aqui sem fazer nada, como é que vocês estão aí?". "Nós estamos cheios de trabalho". Eles me levaram lá para trabalhar com eles. E aí eu voltei para o Brasil, eu falei: "Gente, vocês precisam que eu continue?". "Preciso". Mantendo o contato. Então assim, detalhe, eu fiquei 1 ano e meio sem falar com eles. Aí depois eu falei: "Gente, vocês estão com o projeto aí?". Falaram que estavam. Consegui. Então, essa parte de manter o contato, de mandar um oi de vez em quando, gente, isso daí vai abrir muitas possibilidades. Então não esqueça dessa parte. Opa, Mari, Mari, silêncio, silêncio total, microfone. Esqueço que eu me muto, eu
fico falando sozinha aqui. É que eu só para vocês contextualizarem, eu tô com uma crise de bronquite maravilhosa, então eu fico tossindo o tempo inteiro. Daí eu deixo meu microfone desligado, porque senão vocês vão ficar me vendo aqui, assim, tossir horrorosamente. Seguinte, Gui, muito obrigada pela palestra incrível, eu adorei. Muito obrigada também pelas respostas, eu acho que a galera consegue entender um pouco mais, né, sobre de onde você veio, as suas decisões e o que te trouxe até aqui. Eu queria, deixar alguns recados, eu vou deixar você falar de novo, tá, Gui? Eu só queria dar alguns recados aqui de novo. Galera, segue a gente no Insta, segue a gente no Face. A gente sempre posta vídeos, a gente faz uma série de lives, então segue a gente lá, @beexperts. Também acompanha a gente nos nossos Instas pessoais, a gente também posta coisa por lá. Então o Nato vai compartilhar os nossos Instas, o meu, do Gui, do Arthur, de todo mundo, dele mesmo. Acompanha a gente por lá também. A gente sempre está postando coisas relacionadas, você vai poder conhecer um pouco mais sobre quem nós somos em outro âmbito, além do BIM. Eh, Outro aviso é que a Késia, do evento de Santa Catarina, em Florianópolis, ela disse que vão lançar mais detalhes sobre o evento na segunda-feira, tá? Mas o evento não é gratuito, então aguardem os detalhes do evento de Santa Catarina. Sobre o evento de Belo Horizonte, aqui a Bruna já compartilhou, então muito obrigada aí, Bruna, por ter compartilhado. Ela também colocou aqui os contatos dela. Então, para quem tiver interesse, pode procurá-la diretamente, beleza? Agora a gente vai mostrar para vocês uma musiquinha maravilhosa. Não é uma musiquinha, é uma musicona maravilhosa no intervalo, que foi feita pela Késia. A Késia é justamente a que está organizando o evento do CREA de Santa Catarina, que não vão ser só palestras, ela me contou que haverão 2 festas no estilo Floripa, então imagina só, 2 festas no estilo Floripa, eu falei para ela que eu queria. Késia me patrocina para eu ir nesse evento. Mas é isso aí, galera, eu vou passar agora a palavra para o Gui de novo. Gui. Enquanto a gente estava falando aqui, o meu pai mandou um oi lá no chat. Oi, pai, tudo bem? Tô no YouTube. É, Chamar o pai pra palestra é medo de não aparecer ninguém, hein, Gui? não, não, meu pai, ele tá presente mesmo quando eu não chamo, que ele tá lá na lista, ele recebe os e-mails todos, ele participa, ele lê, ele falou, ó, recebi um e-mail da Beam Experts. E as gatas? Cadê as gatas? As gatas estão toda corridas. Essa hora daí é a hora do jantar, da ceia e da dormida da noite. Com quantas gatas você mora, Gui? Eu moro com 4 gatas. São 3 felinas e uma humana. Vou perguntar, eu, mano. É. Não, então tá. Galera, eu acho que é isso. Gui, tem alguma última palavra que você quer dar pro pessoal aí? Não, é que eu tô muito feliz aí de estar todo mundo aqui e que vai ter mais palestra hoje. Então, olha, vai dar tempo, também vai dar tempo de eu levantar, pegar uma água. 9 horas tem mais palestra, tá? Pra não E a esquecer. palestra das 9 é surreal, né? Vai ser do Rafael Fernandes. Para quem não conhece o Rafael, ele a gente também conheceu num evento presencial, né, Gui? Inclusive, a gente conheceu o Rafael, acho que no mesmo evento que eu conheci o Gui e o Arthur, que foi em 2016 ou 2017, Gui? Foi 2016. 2016. E então, ó, essa é a importância dos eventos presenciais também, galera. Não percam os eventos presenciais perto de vocês. O Rafael a gente conheceu nesse evento e ele cuida do governo de Santa Catarina. E na palestra dele agora das 21, ele vai falar sobre todas as pesquisas que estão sendo desenvolvidas no estado, justamente relacionadas ao BIM, toda a implantação em órgão público e tudo mais. E o Rafael, ele tá por dentro de tudo que está acontecendo, né, com relação à disseminação. Então, se você tem alguma dúvida com relação a isso, não perca a palestra que vai acontecer daqui a pouco. Agora a gente vai parar um pouco, vai nesse intervalo onde vocês vão conhecer essa música da Késia, e a gente vai descansar um pouquinho, vocês preparem um café, uma água, pede uma pizza, porque comida é muito importante. E
Isso aí, galera.